bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube do Canal Brasil. E hoje vai ser um vídeo meio que geralzão, tudo que aconteceu no Festival do Rio. Se vocês acompanharam as redes sociais do Canal Brasil, eu acompanhei a pré-estreia de vários filmes que são coproduções. Tava lá de imprensa, com crachazinho no pescoço. E claro, assisti muitos filmes. E eu quero falar um pouquinho sobre a experiência de estar no festival. E também meio que uma recomendação, assim, dos filmes que eu mais gostei e tal. Porque o festival é uma oportunidade muito legal de você ver filmes antes deles entrarem no circuito comercial. Ou filmes que nem entrariam no circuito comercial aqui no Brasil, né? Então vou falar um pouquinho sobre tudo isso. A gente entrevistou muitos diretores, muitos atores, enfim, todas essas coisinhas, essas coberturas, essas entrevistas, esses depoimentos vocês podem encontrar no Facebook do Canal Brasil, que a cobertura foi bem legal. Tô bem empolgada pra fazer isso em outros eventos também. Eu também fui convidada para dar uma palestra no Rio Market, que é um evento que acontece paralelamente ao Festival do Rio, que é mais focado em distribuidores, pessoas que produzem cinema. E além disso, eu também fui convidada para mediar um debate sobre um dos filmes que eu selecionei aqui, que eu gostei bastante, que eu acho que tem tudo a ver. Mas enfim, o que eu vi de bom nesse festival, que eu acho que vão ser as apostas para esse ano? O filme de abertura foi A Forma da Água, do Guilherme Del Toro, e foi um dos mais aguardados, estava todo mundo querendo ver. Teve a sessão de abertura e depois à meia-noite teve uma sessão extra. E o Brasil foi o terceiro país no mundo a exibir o filme, ele só vai estrear aqui em janeiro. A nota no Metascore é 87, e o filme é com a Sally Hawkins, com a Octavia Spencer, Michael Shannon e o Michael Stuhlbarg. E eu vi esse filme com ele, depois eu vi Me Chame Pelo Seu Nome, e ele também tá no filme. São dois personagens muito diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidos. Enfim, tô criando um amor profundo por esse ator que é maravilhoso. Mas enfim, A Forma da Água é meio que uma fábula. Tipo assim, se você já viu O Labirinto do Fauno, você conhece o estilo de contar histórias do Del Toro, né? É uma mulher que é muda, ela trabalha num laboratório, num centro de pesquisa, e daí ela conhece uma criatura que não é bem humana. E todo o resto eu deixo aí pra vocês ficarem na curiosidade. Eu acho que o filme ele é muito mágico, a trilha sonora dele é muito assim envolvente, sabe? Eu acho que é o tipo de trilha que você vai ouvir, depois você vai lembrar do filme. E pra adicionar esse clima de magia, de coisas encantadas, sabe? Ele tem uma fotografia muito, muito bonita. O roteiro é super bem desenvolvido, sabe? Ele tem um pacing legal e tem até uma quebra assim mais pro final que faz total sentido, sabe? É uma catarse. Eu gostei muito, assim, a maneira como a história foi construída. Eu saí do filme, assim, me sentindo leve, me sentindo como se aquelas 2 horas que eu passei vendo o filme tivessem realmente valido a pena, sabe? Outro filme que eu vi no festival, que eu acho que vai ser uma das apostas pra esse ano, é Berenice Procura, que é com a Cláudia Abreu, o Eduardo Moscovis, dirigido pelo Alan Fitterman. É a história de uma mulher chamada Berenice, ela trabalha como taxista e a família dela tá meio que desestruturada, ela não tá se dando bem com o marido, eles praticamente estão separados, mas aí namorando na mesma casa, ela não conversa direito com o filho dela, até que tem um dia que aparece uma travesti morta em Copacabana e ela começa a descobrir que o filho dela era melhor amigo dessa travesti, que tem várias coisas aí que ela não estava sabendo e ela quer se reconectar com o filho e vai ajudar nessa descoberta de quem foi que matou essa travesti. Além do filme abordar esse universo trans e drag que está sendo muito falado, e ele aborda esse tema com muita naturalidade, muita propriedade também, eu acho que o filme é muito intenso. As emoções são muito intensas e tem trilha sonora. Em alguns momentos eu achei até um pouco over, mas daí você pensa que, tipo, ele segue uma linha meio Almodóvar, então se você gosta desse tipo de drama de mulheres e nervos à flor da pele, eu acho que esse filme tem essa pegada. E lógico, ele segue nessa estética do whodunit, que é um tipo de história tipo detetive, só que não é realmente um detetive que investiga esse crime, assassinato. É uma pessoa que é um amador ou uma pessoa que tá interessada no crime por algum motivo. Então esse formato se chama whodunit e eu achei que foi muito bem feito no caso de Berenice Procura, porque eu conversei com várias pessoas e cada uma tinha uma suspeita de quem é que tinha matado a personagem que aparece morta em Copacabana. Mais um filme que eu assisti aqui no festival se chama O Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida, e no elenco temos Murilo Benício, Camila Morgado, Irandir Santos e Luciana Paz, maravilhosa. Nunca vi essa mulher tão incrível na minha vida. Esse filme, eu também tive o privilégio de entrevistar o elenco, entrevistar a diretora, e ele é totalmente diferente da maioria dos filmes que a gente costuma ver, especialmente filmes nacionais. Ele segue nessa onda de filme de gênero, que eu acho que tem sido muito bem
consolidada no Brasil hoje em dia. A gente não tem mais essa classe de filme nacional. A gente tem filme nacional de comédia, filme nacional de suspense, filme nacional de drama, e esse entra numa coisa assim meio suspense, meio gore. Eu senti até uma coisa meio tarantinesca ao longo da narrativa, inclusive ouvindo a diretora falar sobre o filme, ouvindo os atores falando sobre o filme, eu senti essa pegada. A história acontece num restaurante, perto da hora de fechar, entram dois assaltantes e daí começa a dar ruim, e nada do que eu possa falar aqui vai te preparar pro que acontece durante o filme. Eu achei muito legal como os personagens, eles são muito bem desenvolvidos. Tipo, você, ao mesmo tempo que ele te surpreende, tipo, você não imaginava que aquela pessoa faria isso, faz muito sentido e você consegue entender os pontos de virada, você consegue entender os sentimentos, porque às vezes ela constrói os personagens de uma maneira tão rica antes que quando ele reage daquela maneira, por mais que te surpreenda, você vê a coerência dentro daquilo. Por isso que eu digo que a personagem da Luciana Paz tá maravilhosa. Ela brilha nesse filme absurdamente. E além disso, uma coisa que eu gostei muito, muito, muito desse filme foi a trilha sonora. Me lembrou muito de Corrente do Mal, que foi feita pelo Disaster Peace. O Animal Cordial, ele segue nessa onda de muita coisa eletrônica, meio sintética, sintetizadores com alongamento de tempo. Eu gosto muito disso. E a fotografia do filme é muito legal. Me lembra um pouco dos trabalhos do David Fincher, porque tem muitos planos estáticos. Dificilmente você tem movimentos de câmera, mas ao mesmo tempo, apesar de ser muitos planos estáticos, em nenhum momento o filme fica chato, sabe? Você fica preso naquela história e quer saber como é que vai acabar, sabe? É o contrário do Berenice, você não tem um whodunit, você meio que já entende o que tá acontecendo e você fica aflito, torcendo a favor ou contra de algum personagem, né? Outro filme que eu recomendo que eu assisti aqui no festival foi Alguma Coisa Assim, do Esmir Filho e da Mariana Bastos, com a Caroline Abras e o André Antunes. A história desse filme é muito interessante. Ele foi feito antes, um curta chamado Alguma Coisa Assim, que era sobre dois amigos, uma menina e um menino, e ela leva ele pra uma balada que não é realmente gay, uma balada, sei lá, que tava na moda, e daí ele meio que sai do armário, ela tira ele do armário, arrumando ele pra ficar com um outro garoto, só que ela meio que fica na dúvida se ela tem sentimentos por ele, então fica meio assim, meio ambíguo. Esse curta foi super bem recebido, ele participou do Festival de Curtas da Cultura Inglesa, e com o tempo os diretores resolveram se encontrar novamente pra fazer uma... não é bem uma continuação, mas uma expansão desse universo do curta Alguma Coisa Assim. Uma coisa que eu gostei muito desse filme é que eles se encontraram 7 anos depois do curta e depois 10 anos novamente. Eles achavam que eles iam fazer outro curta, mas acabou que virou um longa, e eles pegaram imagens da primeira vez que eles filmaram, que foi em 2006, depois em 2013 e depois em 2016. Então você tem maneiras de captar diferentes, inclusive. Lá em 2006 eles usaram película, depois em 2013 eles usaram uma câmera DSLR e agora em 2016 eles usaram mirrorless. Então é muito legal você ver essa mudança da tecnologia, mas isso também é mais ou menos imperceptível no filme porque a imagem ela recebe todo um tratamento e tal pra chegar depois na tela de cinema. A história acontece misturando todos esses tempos e a maior parte do longa acontece em 2016 mesmo, em Berlim, que é onde a personagem da Caroline Abras está morando, e o personagem do André Antunes vem visitá-la e eles estão vivendo aquela vida de jovens adultos em Berlim e várias coisas acontecendo. Não quero falar muito, mas eu acho que é legal porque esse filme ele levanta várias questões e ele não quer responder nenhuma. E o que eu acho que é mais forte nesse filme é justamente a visibilidade bissexual, que em momento algum é falado, mas a todo momento deixa implícito e trata de uma forma natural. Porque esse garoto, ele tem interesse por outros homens, mas ele também tem interesse nessa amiga. Então você não precisa explicar o que é a sexualidade, você não precisa explicar se ele é gay, se ele não é, se ele é hétero, se ele é bissexual. Então, tipo, eu acho que ele, justamente por não colocar rótulos no relacionamento dos dois, que começa como uma amizade e vira uma coisa meio sem rótulos mesmo, assim acontece com a sexualidade do personagem do André Antunes. Então, de certa forma, você não falar sobre o tema fala muito sobre ele. E além dessa coisa muito interessante sobre a gravação do longa, que é o tempo que eles demoraram pra gravar, 10 anos depois do curta, uma coisa meio boyhood, assim, né? Eu achei a fotografia muito, muito bem feita, assim, tipo, tem uns momentos muito bonitos.
e a cor é muito bem tratada, sabe? Tem uma cena que eles estão na floresta, que tem vários macro, e, cara, aquilo ali te deixa imerso na situação e é um deslumbre visual, sabe? E uma das coisas que mencionaram no debate depois do filme, que inclusive eu mediei o debate depois, né, foi uma pergunta que veio da plateia que me chamou a atenção para uma coisa muito interessante no filme. Quando você assistir, te convido a prestar atenção também, que é o som. Nesse caso, além do som ser muito bom, que você entende todos os diálogos, ele tem um trabalho de mixagem de som muito, muito legal. Então, você tem sons de outras coisas que não estão na cena, que entram na cena para te causar uma sensação. Seja, por exemplo, quando você tem aquele pi no meio de uma cena que te deixa assim incomodado, ou uma supressão do som que te deixa agoniado. Esse filme ele trabalha muito com essas sensações através do som. Então a trilha sonora não é tão importante quanto a mixagem de som. Isso eu achei muito interessante. E falando com os realizadores, os dois comentaram que os sons que a gente escuta no filme, eles foram todos mixados na Argentina. Eles tinham uma equipe inteira, todo mundo de entre 25 e 30 anos e todo mundo do mundo inteiro. Então eles mixaram o som na Argentina e todos os sons que a gente escuta no filme são de sons de obra. Às vezes você tem uma britadeira, às vezes você tem um trator, às vezes você tem um cimento sendo batido, mas isso é modificado para que entre no filme e te cause uma sensação. Então você não fica pensando que aquilo é um barulho de obra, você sente o filme. E depois, sabendo disso, faz bastante sentido dentro da história do filme. Achei muito legal, então foi um privilégio poder fazer esse debate com eles depois e conhecer um pouquinho mais sobre os bastidores da história desse filme. Por fim, eu quero recomendar um dos meus filmes favoritos desse festival e que eu acho que é a minha aposta para esse ano, Gabriel e a Montanha. Esse filme recebeu muitas críticas positivas em todos os festivais que ele percorreu, inclusive em Cannes. Foi praticamente todos os jornais deram uma crítica positiva. O diretor é o Felipe Barbosa e ele é amigo de infância do garoto que inspirou essa história, porque o filme é de uma história real. O economista Gabriel Buchmann queria viajar o mundo inteiro e quando ele foi pra África, ele já tinha passado por muitos países, conheceu muita gente e tal, e ele foi escalar uma montanha que diziam ser mágica, mística, povoada por espíritos, e ele desapareceu e alguns dias depois encontraram o corpo dele. Isso foi notícia em 2009 e isso não é um spoiler do filme, afinal de contas a primeira cena é as pessoas encontrando o corpo dele, mas o que é interessante é que o filme te leva a saber por que é que isso aconteceu, como isso chegou nesse ponto e o que aconteceu com ele, quem era o Gabriel Buchmann. No elenco a gente tem o João Pedro Zappa, que tá maravilhoso como Gabriel. Eu fui entrevistar ele e eu tive uma sensação muito estranha, porque eu achava que ele era o Gabriel. Ele entrou tanto no personagem e pra mim ficou tão verdadeiro que quando eu fui entrevistar ele eu tinha que lembrar de chamar ele de João Pedro e não de Gabriel, porque ele é um ator interpretando uma pessoa real. E além dele também temos a Caroline Abras, que também tá no Alguma Coisa Assim. Eu entrevistei ela também a respeito do Gabriel e a Montanha, super simpática, super querida, e ela tá muito, muito bem no personagem também. Uma curiosidade muito legal sobre esse filme é que ele é uma mistura de documentário com ficção, mas ele é uma ficção, porque tudo que você tem para contar a história do Gabriel é o diário que ele tinha e a câmera que ele carregava. E além disso, alguns trechos de lembranças que as pessoas que viveram com ele nos últimos 70 dias, que é o período da história, recontam. E além disso, não apenas essas lembranças são colocadas no roteiro, mas essas pessoas, elas interpretam a si mesmas. Abre tantas margens de interpretação isso, porque, não existe realmente a realidade, existe a memória, sabe? Então existe a memória de alguém que conviveu com aquela pessoa. Eu posso entrar numa brisa absurda sobre esse filme, mas eu consegui entrevistar numa junket exclusiva o diretor e os atores, então vai ter um vídeo especial sobre Gabriel e a Montanha. Mas eu quero falar, assim, meio que um apanhado, pra falar tanto desse filme quanto eu falei dos outros aqui, né? Pra deixar você com aquela curiosidade pra também querer ver o vídeo depois de saber mais histórias sobre o filme. Antes de saber dessa pegada meio quase documental, né? Que bebe um pouco na fonte do Kiarostami, sabe? Em filmes como Close Up ou 10,
Além disso, o que mais me chamou, tipo, principalmente, né, porque quando eu vi o filme eu não tinha conversado com o diretor ainda, o que me chamou a atenção é a construção desse personagem e como esse filme me lembra muito Na Natureza Selvagem. O diretor, inclusive, brincou que as pessoas estão sempre falando desse filme e ele gosta mais da comparação com o Kiarostami do que com o Sean Penn. Mas esse filme tem uma pegada Na Natureza Selvagem porque é a história de um jovem idealista que vai seguir o seu sonho, sabe? E ele toca a vida das pessoas de maneiras muito especiais. Então, de certa forma, por isso que esse filme é meio que a minha aposta do ano. Porque a fotografia dele é muito bonita, a trilha sonora dele é muito bonita, é uma história bonita e tem essa coisa idealista, sabe? Tipo, é um apego emocional que existe do realizador com o filme e aquela história é verdadeira, sabe? Você vê que as pessoas estavam querendo contar aquilo e elas colocaram o máximo delas para contar, e além disso é uma pessoa que a gente consegue trazer para nossa realidade, sabe? É uma pessoa com quem a gente se identificaria. Eu acho que essa coisa idealista é muito da nossa geração e a gente, quem for assistir o Gabriel Montanha, acredito que vai se identificar muito com o personagem do Gabriel. Enfim, eu quero falar um pouco mais sobre Gabriel Montanha no vídeo que for sobre esse filme, mas aqui eu fiz meio que uma seleção de todos os filmes que eu mais gostei de assistir no Festival do Rio. Recomendo muito que se tiver um festival na sua cidade, você vá assistir. E, é claro, o Festival do Rio acontece todo ano, mais ou menos nessa época em outubro, então fique ligado. No próximo, quero esbarrar com você em alguma sessão de cinema. Confira aqui embaixo a lista completa dos filmes que foram coprodução do Canal Brasil, que em breve você confere na programação, e também os vencedores do festival. É isso que a gente quer saber, quem foi que venceu? Tá aqui embaixo na descrição, se você quiser conferir. E não esquece de se inscrever aqui no canal para receber os vídeos novos. Todos os dias tem um conteúdo diferente. Acompanhe o Canal Brasil nas redes sociais. Me siga nas redes sociais também, porque eu tô sempre interagindo lá. Ah, e eu quero saber qual foi o seu filme favorito do Festival do Rio. Comenta aqui embaixo o que você achou. E se você já viu algum desses filmes que eu recomendei, quero saber a sua opinião também. Cuidado pra não dar spoiler pra amiguinho, tá? Muito obrigada por terem assistido. Dá aquele like e até a próxima. Tchau! Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.